Esse trabalho faz parte de um projeto do Colégio de Aplicação UFSC, chamado Pés na Estrada do Conhecimento. Para a realização desse trabalho, tive auxílio de 2 orientadores, George França e Lisiane Van Dressen. Ele tem um formato de podcast em vídeo, onde terão parte de entrevistas. O podcast Sede no Ar tem o intuito de compreender o desenvolvimento histórico-social de narrativas bruxólicas, entrevistando 3 convidadas, Helena Lamego, Graziele Teles Vieira e Sônia Maluf. Meu nome é Fernando Otero Domingues, eu sou estudante do Colégio de Aplicação. Eu estou no 9º ano do ensino fundamental. Eu pensei, criei, fiz os designs, editei e dei vida a esse podcast. Fernanda, meu nome é Helena Lamego e eu adoro bruxas. Não sei se dá para notar que eu adoro bruxas. Aliás, dizem que eu sou bruxa. Boa tarde, eu me chamo Graziele Teles Vieira, tenho 34 anos, não nasci em Florianópolis, nasci numa cidade chamada Cascavel, no estado do Paraná. Vim para cá ainda criança, com 11 anos, meus pais mudaram para Florianópolis. Atualmente eu moro no bairro Pântano do Sul, trabalho no hospital universitário, sou enfermeira. E é isso, sou casada, tenho um filho de 3 anos. Vou me apresentar, então, meu nome é Sônia Maluf, eu sou professora da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente aposentada. Eu trabalhei como efetiva de 1986 a 2018, e continuo como voluntária no Departamento de Antropologia. Fiz o meu mestrado, eu fiz a graduação na URGS em jornalismo, trabalhei alguns anos como jornalista, fiz o mestrado em Antropologia aqui na UFSC, né? Doutorado na França, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, e atualmente sou voluntária na UFSC e na UFPB, na Federal da Paraíba, né? Moravam numa praia da ilha, Dona Detinha e sua filha. Menina comportada, educada, bem calada. E tinha uma vizinha que vivia pra lá e pra cá, tomando conta de tudo. Era só ver a porta aberta. Detinha! Ô Detinha, tu que é bezedeira, pega um galinho de arruda. Reza sempre ajuda. Dona Detinha nem dava bola. Tá falando de quê, hein? Falando de quê? De Nezinha. Tua menina é muito quietinha, né? Muito quietinha. Ara. A menina não sai de casa. Não tá machucada. Que reza, que nada. A praia era linda. E Nezinha gostava muito de ir pro mar para ver gaivota voar. Mas tinha uma mulher que gostava de assustar. Era só ver Nezinha sozinha.
Essa praia é cheia de bruxas. Elas vão te pegar. Elas vão te levar para voar na vassoura. Nezinha nem levantava a cabecinha, só dava um sorrisinho. Certo dia, Joca acordou com uma dor no peito. Parecia saudade. Lembrou de Nezinha. Foi para a praia. Olhou para um lado, olhou para o outro. Nezinha. Nezinha! Joca não acreditava. Lá longe, Nezinha voava. Nezinha voava com asas. Voa, minha menina. Quem diria que Nezinha era uma bruxa? A bruxa com asas de gaivota. Você acha que nasci na vassoura? E que ando todo dia por aí fazendo bruxaria, assustando criancinhas? Mentira! Andam falando por aí que tenho na cozinha um caldeirão que borbulha, onde faço sopa de sapo com rabo de rato, asa de morcego, pé de pato e sangue de gato. Miau! Boato. Tudo boato. Quem fala assim não me conhece de fato. É tudo mentira! Tudo mentira! Eu gosto de coisas ensolaradas, casa bem arrumada, roupas coloridas, cheias de vida. Eu deixo janelas e portas abertas para o sol penetrar nas frestas. Eu sou bruxa do novo tempo, bruxa bem atual. Eu troquei minha vassoura pelas asas de cristal. Bruxas em lua cheia, a roda se forma, a luz passeia. Venham, venham, grito honrar, eu sou senhora do que virá. Vamos começar. Você pode contar a história que envolva bruxas mais marcante para você? Das histórias que envolvam bruxa, a que mais me marcou na infância foi a história de João e Maria. Eu não lembro exatamente se foi um desenho, uma animação em forma de desenho ou se foi um filme. Eu acho que tenha sido um filme que eu assisti e me marcou bastante porque a história ela é bem chocante. Ela inicia com os pais não tendo o que comer, largando os filhos na floresta para os lobos devorarem. Então, essa é uma parte que me chamou muita atenção e me marcou. E depois, com relação à bruxa também, pelo fato das crianças estarem perdidas e encontrarem uma casa toda feita de doces.
e lá dentro tinha uma bruxa, e então a parte da bruxa foi, na verdade, a que menos me marcou. O fato dos pais terem abandonado os filhos para morrerem de fome foi bem marcante. Pesada, né? Conhece mais alguma outra história? Logo que eu me mudei para Florianópolis, nós fomos morar na praia de Ponta das Canas, e lá, para quem conhece essa região, tem um morro que dá para ver da rodovia, e lá em cima tem 3 pedras que elas são em formato assim, e uma em cima, parece que elas foram colocadas. E aí, logo que a gente foi morar ali, as crianças da região contavam que era a Pedra da Bruxa, que lá naquela pedra tinha uma bruxa escondida. Então, muitas vezes a gente fazia durante as brincadeiras, a gente tentava chegar mais ou menos naquela região da pedra, mas tinha muitas árvores. Mas eu não era tão pequena nessa época, eu já tinha uns 13, 14 anos, então a gente várias vezes tentou chegar até a pedra. Na verdade, eu posso falar um pouco dessas histórias. O que são essas histórias, né? Que histórias que depois elas viraram um livro, né? Eles viraram esse livro aqui, Encontros Noturnos, Bruxas e Bruxarias na Lagoa da Conceição, que foi a minha dissertação de mestrado. O livro é de 93, mas eu defendi a minha dissertação em 89. E a minha pesquisa sobre bruxas, eu fiz uma pesquisa sobre as narrativas de bruxas nas comunidades da Lagoa, ela foi de 1985 a 1988, foi uma longa pesquisa, eu morei na comunidade, né? E que tipo de histórias eram contadas? Uma das histórias era de bruxas que se encontravam à noite. A história é mais ou menos a seguinte: um pescador, né, que todo dia chegava com a sua canoa, limpava a sua canoa, tirava o peixinho, enfim, guardava no rancho da embarcação, e de madrugada, né, no outro dia, quando ele chegava bem cedinho para pegar o seu barco, ele via sempre restos de areia, de plantas, como se alguém tivesse usado a embarcação. E um dia ele resolve se esconder. Em vez de ir para casa, ele se esconde atrás do rancho para ver o que está acontecendo. Chegam mulheres, essas mulheres são bruxas que entram na canoa e saem a navegar, né? Saem a navegar. E aí essa mesma história, ela é contada com muitas variações. Numa variação ele se esconde dentro da canoa, ele vai junto com as bruxas, e aí elas vão até a Barra da Lagoa. Então essa era uma das histórias que eu ouvia muito. E aí eu trabalhei um pouco. Um outro tipo de história, já passo a palavra, um outro tipo de história são das bruxas que embruxam as crianças. Elas entram nas casas por um buraco, pela fechadura, por uma fresta nas telhas, e elas sugam o sangue das criancinhas elas entram na forma de um animal voador noturno, uma borboleta noturna, enfim, e elas sugam o sangue das criancinhas, e aí a criança fica embruxada, fica doente, enfim. Como foi o seu primeiro contato com a história da bruxa com asas de gaivota? A bruxa com asa de gaivotas é uma bruxa que existe dentro de mim. Na verdade, é uma bruxa que eu sonho com ela. Ela tem muitas características minhas. Por quê? Porque eu sempre sonhei com uma bruxa diferente. A sua relação, como você conheceu a bruxa das asas de cristais? Como das duas? A bruxa com asas de cristal nasceu antes da bruxa com asas de gaivota. Não sei se você conhece o vídeo da bruxa das asas de cristal. Ali eu falo que eu sou uma bruxa que não nasci na vassoura, que não mato criancinhas, nem faço sopa com
asa de morcego, sangue de gato, pelo de gato e sangue de sapo. Não, eu sou uma bruxa diferente. Ali eu digo que eu sou uma bruxa do bem, que, aliás, todas as bruxas são do bem. Elas são, sim, poderosas. Bruxas são poderosas, criativas, elas são curandeiras. Elas curam as pessoas doentes com ervas, com chás. São benzedeiras, elas benzem em nome do Pai. Entendeu? Entendi. Isso é a bruxa de cristal. Ah, certo. Eu tenho muita curiosidade, tanto que eu fiz a minha dissertação sobre o tema, né? Eu tenho muita curiosidade, eu tenho muita atração por essas histórias, porque eu não vejo essas histórias como algo irreal no sentido de não existente, né? Eu vejo que elas falam. Então, assim, curiosidade, sim. Durante a pesquisa eu vivi umas situações assim que me deixaram muito intrigada, talvez porque as pessoas da comunidade sabiam que eu estava pesquisando, então muitas vezes chegavam lá em casa atrás de benzedeira, e coisas desse tipo. Mas são histórias que me fascinam muito, e eu acho que elas falam do imaginário da população local, elas falam de como as mulheres... Porque quem são as bruxas? São as mulheres. Eu sempre perguntava para eles, mas quem pode ser bruxa? Qualquer mulher da comunidade pode ser bruxa. Então, elas falam de um poder feminino, né? De um poder das mulheres que, se tu vai conversar nesses modelos mais formais, quem manda em casa, quem dá a última palavra? Não, é o pai, é o marido e tal. Mas, através dessas histórias, tu percebe que é muito mais rico do que isso. Que, na verdade, as mulheres também, nas comunidades, eram vistas como pessoas empoderadas, como pessoas que participavam das decisões, que participavam de um mundo, né, de uma maneira bem importante, como protagonistas dessa vida social deles, né? Eu tinha bastante medo dessa história. Uma pelo fato das crianças terem sido largadas na floresta, mas pelo fato também de estarem perdidas e de que vai aparecer uma bruxa muito má que vai comê-los. E também pelo fato... E achava também que as crianças eram bem espertas, porque tem a parte que o Joãozinho ele usa um osso de galinha para enganar a bruxa. Então, isso é uma parte de que desenvolve assim, não, mas se eu estiver em uma enrascada, se eu for esperta, eu talvez consiga me livrar da bruxa má. Nunca Mas vocês não conseguimos. tinham medo, né? Não, era curiosidade. Não era pra... Já não era intenção ver uma bruxa ali. Os menores pensavam que talvez a bruxa morasse naquelas pedras. Uma imaginação mais fantasiosa. Isso, mas a gente maiorzinha era só por aventura mesmo. Por ler bastante sobre as bruxas, eu cheguei à conclusão que é uma opção. É uma opção? Ou elas... É uma opção ser bruxa. Ou é um dom. É um dom. Eu acho que é um dom que a bruxa tem. O dom de curar, o dom de encantar, o dom de enfeitiçar. E, a partir dessa descoberta, eu vi que eu era uma pessoa bruxa. Então, como é que eu ia ter medo de mim? É verdade. E aí você entendeu que é só uma questão de escolha da bruxa, como ela quer usar os seus poderes. Como também pode qualquer coisa. Mais tarde eu assisti realmente um filme e a minha mãe costumava contar a história, só que ela adaptava a história quando contava pra gente.
Então, da mesma forma com que eu adapto hoje em dia para contar para o meu filho, que é a história favorita dele, eu acredito que seja por conta das adaptações que eu criei, ao invés de ser voltada para alimentação, pelos pais estarem com muita fome, passando necessidade, eu acabei adaptando para uma maneira mais lúdica, de uma forma que ele entendesse que quando os pais dizem, eu modifiquei o início da história ali, eu digo que eles moram numa casa que é próxima a uma floresta, e que nessa floresta tem vários perigos, e que a mamãe diz para eles não irem na floresta, mas o João tem uma ideia, e aí se desenrola a narrativa. Mas ele adora mesmo a parte da casa cheia de doces. Mas quando eles falavam das bruxas, o que eles diziam? Que a mulher que se transforma em bruxa, ela não sabe. Ela pode se transformar, mas quando ela se transforma, ela não sabe que ela se transformou. É um sentimento, é um conjunto de ações involuntárias. Elas não sabem que elas são bruxas, não é uma decisão. Agora eu vou fazer o mal, eu vou praticar a bruxaria. Não, como a feitiçaria que usa elementos, enfim, não. Elas se transformam em bruxas e saem pelo mundo voando, né? Com os seus... Eles diziam que elas passavam tipo de uma pomada e que aí elas podiam até voar, se transformar em animais, enfim. Que o espírito delas fazia isso, mas elas não sabiam. Então, como elas não sabiam que elas estavam fazendo os seus embruxamentos, né? Os seus atos bruxólicos, elas também não eram punidas. Quando eles descobriam uma bruxa, quando eles conseguiam perceber quem eram aquelas mulheres que estavam ali roubando a canoa e tal, e que tinham virado bruxa, eles simplesmente, o encanto se desfazia, mas não havia uma punição como houve na Idade Média, na perseguição às bruxas. Sim. E uma coisa que eu percebi é que quando eles contavam as histórias de bruxas, eles nunca falavam no diabo, coisa que as histórias de bruxaria medieval aos poucos começaram a falar. Então eu comento que o processo de demonização da bruxaria e das histórias de bruxas é um processo que começou a acontecer com a perseguição do cristianismo, e que antes disso não havia. E o próprio Franklin Cascais, deve ter ouvido falar nele, que ele contou muitas histórias de bruxas, ele também fez pesquisa, enfim. A partir de um determinado momento, ele inclui a figura do demônio, do diabo, nas histórias de bruxaria. E eu fiquei muito intrigada, porque nas minhas pesquisas não tinha aparecido essa figura. E aí o Peninha, que trabalhou com ele durante muitos anos, me contou que, num determinado momento, trouxe do Rio muitos livros sobre bruxaria medieval, e o Cascais, como um artista, um inventor que ele era de histórias também, ele passa a incluir a figura do diabo, né? E claro, a cristianização da bruxaria leva a muito medo, leva ao medo. A bruxa se torna perigosa, pacto com o demônio, só vai fazer o mal, enfim, né? Quando a própria ideia do bem e do mal, uma ideia, essa polarização, o bem e o mal, que é muito cristã, no imaginário pagão, rural da Europa medieval, por exemplo, não são categorias tão opostas. O ser humano é bom e mal, né? Não tem uma coisa assim tão definida, definitiva, né? Moralizante, enfim. Agora, é interessante que tem um outro lado da figura da bruxa, que é como o movimento de mulheres e as feministas começaram a usar a figura da bruxa como símbolo do feminismo. Por quê? Porque a bruxa é uma mulher empoderada, é uma mulher que faz o que quer, é uma mulher que voa, que participa de situações de liberdade, enfim, né? Só um pouquinho. Então, a bruxa se tornou também um símbolo do feminismo. E para mim isso tem um valor, porque eu também, desde cedo, eu participei de grupos feministas na universidade, quando eu era estudante. Então sempre a figura da bruxa esteve ali, né? Voando, circulando ao redor, né? E para mim
ela é uma figura de liberdade, ela é uma figura, a parte dos malefícios, né? Ela é uma figura que representa para o feminismo, né? E para mim também, ela representa essa ideia de liberdade.